Olá, bom dia e bom dia. E vamos lá, né? São 6h15 da manhã do dia 21 de novembro de 2022. Fazer como... E o que há? Santo Deus. Sabe como é que é gripar, a sinusite? O tempo não estar a colaborar e o jeito é a gente atravessar. E sobre o que nós vamos falar? Santo Deus, sobre o que nós vamos falar? Pontuar. É isso. Vamos pontuar. Alguém poderia perguntar o significado. Mas Deus disse. Muitas vezes a gente dá significado. E isso não é raro. O problema é quando a gente resolve mudar. Sim, mudar o significado de lado. Isso é um tanto quanto complicado. Sim, me disse o matemático. Ele me disse assim: se eu lhe pedir para uma conta básica realizar, o que você iria pensar? Eu iria pensar que uma determinada quantia eu poderia ganhar, que eu teria que o imposto pagar, eu teria que calcular sim o quanto que eu poderia gastar para alguma graninha sobrar. Eu teria que imaginar, sim, se isso seria assim uma coisa boa, sim, eu gastar essas coisas. Mas o matemático me disse assim: e se essa quantia viesse a superar as expectativas? Eu teria que pensar mesmo, se isso seria uma coisa boa. Sim, porque a Bíblia nos diz que quando a gente costuma de fato a um certo valor exuberante, quando a gente passa a ganhar, que a usura passa a nos dominar. Aí imposto a gente não quer pagar. A gente começa a gastar sem se preocupar. E a gente acumula. Acumula, porque até aquilo que a gente está a gastar não é fruto do trabalho que a gente diz realizar. A gente começa a gastar e manda conta. Manda conta para outro pagar. A questão é que quando a gente assim costuma realizar, toda uma gente a gente passa a prejudicar. Porque a gente fica assim, sem saber. Quer dizer, a gente fica... Essa é a questão. Sim, é uma questão de estruturação. A gente deveria mesmo pensar mesmo em como seria edificar. Sim, uma ponte para o ser humano atravessar e ter conhecimento do básico do lugar. Não é possível que a gente passe a gastar muito mais do que a gente vai precisar. A questão é que a gente não costuma se preocupar quando essa conta não é a gente que vai pagar. Aí a gente costuma muito funcionário contratar, mas o imposto a gente também não vai pagar. A gente vai deixar rolar. Aí vai deixando rolar. O tal do leão, quem se preocupa? A gente começa a tratar feito rato. Aí é um queijinho aqui, outro queijinho acolá, um queijinho aqui, outro queijinho acolá. Até queijo de cuia a gente costuma enviar para o leão não nos abocanhar.
Isso passou a ser uma coisa assim difícil, difícil mesmo, porque toda uma população passou a caminhar sem saber onde chegar. Não tem expectativa. Sim, sabe como é que é? O próximo passo é o próximo ponto. Não, vou parar em tal ponto. Aí você sabe que aquilo ali você vai conquistar e já estar a pensar no próximo ponto. E toda uma estrutura de vida você conseguir conquistar. Para que o próximo que chegar, através daquilo que você esteve a realizar, possa também ter o direito de pontuar e a própria vida conquistar. Olha, mas num lugar onde de fato a gente diz que remédio é algo artificial. Sim, porque se remédio fosse básico, caro ele não poderia custar. Mas aí começaram a inventar tanta coisa, tanta dificuldade para a gente medicar. Eu fico pensando por que a indústria farmacêutica ela não esteve a reclamar. Sim, porque, olha, quando você tinha algum problema, sim, algum problema básico, sim, você sabia, eu estou começando a gripar. Porque você tinha um conhecimento do seu corpo. Você ia lá, comprava um analgésico, você tomava um chá. Mas se com febre você viesse a ficar, você sabia que o Tetrex você ia ter que usar. Que era a garganta que estava mesmo a complicar. Não era apenas um resfriado, era uma gripe que estava a derrubar. Mas aí começaram a falar que excesso de antibiótico é que estava a nos prejudicar, que tinha tanta bactéria aqui, acolá, e bactéria aqui, bactéria acolá. Aí eu fiquei a pensar mesmo, por que a indústria farmacêutica não esteve a reclamar com tanta dificuldade para você acessar sem remédio? Porque inventaram uma tal de tarja preta. Olha, tem tarja para tudo. Aí eu falei assim, não é possível, meu Deus. Se a gente não consegue um médico encontrar, para ele a receita nos dá, imagine a dificuldade que é você resfriar, agripar e daqui a pouco a garganta atacar e você não conseguir um medicamento. E ali a bactéria alojar. O corpo vai procurar uma maneira de desviar. Desvia daqui, desvia de acolá. Desvia daqui, desvia de acolá. Mas a bactéria está lá. Procurando, feito, sabe como é que é mosca varejeira? Um lugar de depositar ovos. Para mais tarde, os ovinhos ali, ó. Aí começa a pipocar. É de tal forma que a gente ficou assim. Sim, a gente ficou assim, sem saber mais o que realizar. Sim, porque antibiótico não querem nos dar. Dizem que a gente não pode tomar, que é um perigo, que é isso, que é aquilo. Beleza. Mas um médico deveria estar lá para nesse momento eu conseguir me orientar e saber exatamente o que eu devo usar para a bactéria em meu corpo não alojar e fazer do meu corpo morada para muitas outras convidar. E outras vão passar a chegar procurando um cantinho aqui,
Um cantinho acolá, um cantinho aqui, outro cantinho acolá. E a gente não sabe. E a gente não sabe porque tem tanta gente a, a multiplicar. A questão é essa. É uma coisa difícil. Não é uma coisa difícil mesmo. Olha, imagine mesmo como é difícil a gente uma doença encarar. Sim. Imagine uma indústria farmacêutica todinha que não tem mais interesse. Que não tem mais interesse de remédio fabricar. Ela sabe que ela vai ganhar de perna pro ar. Ela sabe que remédio ela esteve a batizar. Que não é do interesse dela, mas trabalhar para remédio, ela criar para de fato a doença lá, ela conseguir debandar. A questão é por que a gente deixou. É porque que a gente deixou a coisa chegar nesse patamar. Onde a gente resolveu mesmo, patente quebrar. Resolveu patente quebrar. E água a gente ofertar. De uma maneira tal que a gente não sabe mais. Não sabe mais o que realizar. Porque a indústria farmacêutica, ela não vai se interessar. Por que ela vai se interessar em remédio fabricar? Se ela esteve a conquistar uma ponte fácil de se atravessar. Quem é que vai ter coragem de dizer para ela que ela precisa retomar a casa da pesquisa? Quem é que vai dizer para ela dinheiro gastar com gente a pesquisar o que de fato estará a se passar? Quem é que vai dizer para ela não colocar oxigênio aqui e oxigênio acolá para toda uma população enganar? Com risco. Porque tem gente que está com bactéria a carregar. Bactéria é essa que a gente deixou no corpo alojar e se criar. Já que a gente esteve a dificultar o acesso de remédio no lugar. Imagine a gente chegar todo dia uma história e inventar. Dizendo que o corpo frágil vai ficar, porque a gente passou a tomar remédio aqui, remédio acolá, remédio aqui, remédio acolá, e que a dose a gente precisa aumentar, porque a bactéria, mas a verdade ninguém vai apresentar. Sim, porque existe uma verdade. Mas a verdade é fato. E fato é, de fato, baseado em dado. A gente teria que consultar o obituário de cada lugar. Nem todo mundo esteve a se adequar com o batismo que eles estiveram, de fato, a colocar para analgésico fabricar. Existe uma dependência e tanta no lugar. Dependência essa que leva o corpo a criar mecanismo para o próprio antibiótico barrar.
Porque a leitura que a mente vai realizar é que é mais um, vamos dizer assim, combatente para lhe derrubar. E não para lhe ajudar. Porque a gente não quis. A gente não quis governar. A gente quis um poder conquistar para o tempo todo a gente de boa ficar. Sem responsabilidade. A gente não tem responsabilidade com nada que se diz administrar. Moeda a gente costuma rodar para o próprio povo ali, ó, gastar. A gente não estar a se preocupar. A gente multiplica, a gente não está nem aí. Desde que a gente viva de boa assim, com a TV o tempo todo, o tempo todo, a contribuir para o pior de cada um aqui. Porque cada história que eles estiveram a inventar para a indústria farmacêutica, nada a realizar, a TV veio sustentar. E é com uma programação vasta, tudo ali a se costurar. De repente, todo mundo começa da mesma coisa a falar, ao ponto da própria ciência a se curvar. E não existe o tal do adverso. Porque o que eles costumaram de fato a realizar foi pegar a palavra para uma certa coisa comercializar, e aí você não sabe mais que palavra usar para você o ponto e o contraponto. Para o outro lado, a população escutar. Não existe. A TV vai trazer aquilo que é bom para o que eles estão a fazer. Sempre vai ser. Sempre vai ser. E isso passou a ser parte do poder. Quanto mais sujo o poder souber ser, mais a TV vai colocar ele na condição de ascender. Assim sempre vai ser. Sempre vai ser. Essas pessoas não estão nem aí. Elas fazem questão delas serem assim. Elas fazem questão. Elas não vão, de fato, querer uma outra plantação. Elas vivem de elevação. Elevação. É uma categoria em ascensão. Gosta mesmo. A categoria gosta de ter pulmão, de elevação, arrotar, grandeza de montão. A questão é que tudo isso que eles estiveram a realizar levou a população a ficar à mercê de qualquer doença derrubar. Até uma gripe pode nos matar. Porque a gente não tem mais acesso ao bom paladar. A gente não tem mais acesso. Porque quando eles deixaram de administrar, tudo passou a ser possível. Até 1 quilo de cebola custa R$10 nesse lugar. Então tudo passou a piorar. Nós estamos entregues. Nós não temos alimento aqui, ó. Nós não temos reserva.
em que aqui, ó, a mente possa mesmo acessar para nos ajudar. Se de lá, ó, sabe como é que é? A bactéria, ó, o ovinho de bactéria aqui, o ovinho de bactéria acolá, começar a pipocar. Nós não temos, eles nos tiraram tudo. Eles batizaram o remédio. Eles resolveram, de fato, oxigenar, como se isso fosse nos ajudar. E insistimos de fato em aplicar. Ó, água oxigenada. Nós não nos preocupamos com nada. Nós passamos de fato a viver feito uma quadrilha armada. Tirando tudo de quem precisa de fato ter uma casa sustentada. Eu quero saber quando isso passar. Sim, porque vai. Não é uma questão da gente desejar, não. Porque tá lá alojada. E a bicha é danada. Olha, eu nunca vi uma coisa dessa. Danada, parece verme. Verme ligado assim, ó. Iluminada. Só esperando uma oportunidade. A gente deveria ter uma alimentação adequada. Mas a gente não está podendo. Não está podendo. A gente não está podendo comer batata. A gente não está podendo, não. A gente não está podendo comer uma comida bem temperada. A gente não está podendo. 1 quilo de alho é R$30. Imagine, com cebola 10. A gente não está podendo. Não está podendo usar aquilo que seu corpo esteve a acostumar enquanto paladar. Sabe o prejuízo que é isso? É isso aqui ficar, ó, sem radar. Sem ter, de fato, um ponto para orientar. Fica ali, ó, procurando. E o corpo se desequilibrando. E o povo vai brigando. Sem ter noção do que aqui eles estiveram realizando. Imagine de fato o covil de pulga sentar lá e tudo mais realizar, e a gente sem saber mais, sim, como se comportar. Porque tem que ter um parâmetro de medida para você se orientar. Mas se um bandido pode sentar e toda uma população ele prejudicar, que parâmetro de medida isso aqui vai usar? E a gente não sabe o que está a se passar. Ó, oxigênio aqui, ó. Sem conseguir de fato, ó, o equilíbrio buscar. O aquecimento, ó, que não consegue
não temos mais condições de nos alimentarmos como antes a gente costumava realizar. O corpo se adequava, mas com um desequilíbrio desse não tem como. Não tem como o corpo se adequar a nada. A mente não precisa se esforçar. Não precisa trabalhar. Não tem por que a mente trabalhar. Menino não estar a estudar. A pessoa não consegue trabalhar. E é uma tal de mentira de que é a tecnologia que você tem que buscar. Sem contar o tanto de gente que resolveu de fato influenciar o nada. Quando essa onda passar, onde é que eles vão trabalhar? E a mente? Porque de repente, de tudo, todo mundo resolveu falar sem sequer colocar a mente para trabalhar, para dado buscar, em dado se fundamentar. Viramos fofoqueiros. E quem vai essa conta pagar? Nós não somos filhos de papai. Olha, a gente deixou uma grande oportunidade passar. Porque, olha, existe uma coisa aqui que eu preciso falar. Sim, porque funciona assim, olha. Uns queridinhos, eles colocaram ali para, sabe como é? A coisa se dá assim. Eu vou pegar, vou colocar aqui, aqui, e vou de fato dinheiro enviar. Não tem medida não. O dinheiro estar ali a passar, sem nem sequer a pessoa se atentar que ele está a lavar um dinheiro que olha, mas ele está a gostar. Ele está a gostar. Aí ele começa de fato a falar, e tantos outros ali entrando no mesmo patamar, cavando buraco. Mas a gente escolheu gente para a gente beneficiar, em detrimento de muitos que estão de fato a entrar. E o dinheiro a passar. A questão é que dentro disso tudo que a gente não consegue enxergar, existe a indústria farmacêutica. Que precisava buscar um meio de se sustentar, porque ela não quer. Porque ela não quer mais remédio fabricar. Existe uma grande mentira no ar. O que eles estão a realizar é coisa que em nada vai nos ajudar. Porque a ciência que está lá é baseada nos dados que eles mesmos tiveram a inventar. Então de que adianta eu me formar, um emprego eu arrumar, e eu vou manipular aquilo que eles mesmos tiveram a criar para apenas a vida boa. Aí fica difícil, né? Olha, caipirinha é uma coisa que brasileiro soube mesmo. Soube preparar. Mas brasileiro resolveu caprichar. Imagine pegar cachaça e adoçar.
o limão galego amargar. E ainda por cima incrementar. Colocar cravo e canela a fervilhar. Olha, nós não temos noção do que brasileiro é capaz de realizar, não. Basta uma oportunidade criar. E deixa ele comandar. E sabe por quê? Porque nós não tivemos educação a nos limitar, não. Não há limite, não. Nos deram foi essa educação. A gente não tem noção, não. A gente gosta de elevação, A questão é a explosão. A explosão. Isso significa caixão e multiplicação. Caixão e multiplicação. Olha, a gente costuma falar assim, ditado popular. Água demais mata até planta. Imagine gente que não pode de fato água tomar e receber uma dose para a água fabricar. Imagine o prejuízo que isso pode causar. Porque o poço vai estar lá. Mas isso aqui não vai conseguir. Não vai conseguir, de fato, barrar na hora que o poço começar a minar. Ele não consegue mais se localizar, não. A gente deveria, de fato, a ciência usar. Mas é a ciência. Imagine toda uma geração, porque existe uma geração todinha, que é o seu próprio alimento. Olha, alimento. Essa população esteve a mudar. Se no modismo, a gente deveria avisar mesmo, olha, que o meu corpo aqui, vou usar até a palavra DNA, o meu corpo aqui costuma mesmo se identificar com quem esteve a me gerar. Então é aquele alimento daquele lugar ali, e aquela maneira de alimentar é que vai criar de fato o radar. Para isso aqui localizar e saber, estimular o meu paladar. E eu mesma vou desejar aquela coisa ali e pegar. Imagine você mudar toda uma alimentação porque um modismo esteve a passar. E a nutrição começa de fato a pipocar, desconsiderando completamente a genética. A genética passou a ser o quê? Isso não existe. Olha, a gente não tem noção do ramo que aqui esteve a passar. Não existe um só lugar em que a gente desejou mesmo sentar para administrar. A gente sentou para dominar o povo do lugar. E ficamos mentindo, com a TV a sustentar. Porque é comunicação de massa. Mentindo. Em cada lugar, o povo é escravo de quem está lá.
Portanto, é como de fato uma corda que a gente precisa cortar. Porque é assim que vai funcionar. Quando essa corda aqui eu cortar, será efeito. Oh, meu Deus do céu. Vai ser igual pão a fermentar. Porque o que aqui nós estivemos a realizar da sustentação. Ao que cada um desejou realizar. Porque aqui a banda podre costuma depositar uma grana que eu, com toda certeza, devo respeitar. Então, se eu fecho a porta para que ninguém entrar, como é que eu vou poder, de fato, me sustentar? Se eu preciso, de fato, o Banco Central acessar para, de fato, o meu dinheirinho aqui eu lavar e purinho ele ficar. Quando eu digo que aqui virou um lixão, é porque aqui é um lixão. Aqui é um lixão. Não existe nada que o brasileiro não se dispõe a realizar. Essa é a realidade. A gente pode ou não pode gostar, mas foi como desejaram nos educar. Foi assim. Primeiro, eles começaram de fato uma história a criar, dizendo que a gente vivia numa ditadura militar, como se a gente não tivesse educação, não tivesse segurança, não tivesse assistência médica. A gente tinha, de alguma maneira, coisas básicas. Mas a gente resolveu, de fato, tripudiar. E quando um bolsão a gente esteve a criar, sim, aposentando de fato todo mundo do lugar, sem de fato a ficha levantar. Pronto, foi o que esteve a bastar. Pense em quantas pessoas, sim, naquela época, sim, da chamada, assim, transição. Sai da ditadura para a democratização. Imagine quantas pessoas eles estiveram a aposentar. Quanto dinheiro eles nos depositaram lá. Imagine a montanha de dinheiro que tem naquele lugar para lixão a gente virar. É por isso que Deus diz: quanto mais você senta para gravar, mais a coisa tende a complicar. Pois é, minha gente. Diz os antigos, a propaganda é a alma do negócio. Se tem uma coisa que brasileiro soube fazer, foi propagar. Aqui se plantando tudo dá. Inclusive meios do mundo todo a gente beneficiar. E o mundo nem precisa se esforçar. Basta de fato acessar. Tem véi no lugar? É só aposentar. Uma carteira de identidade tirar. E a gente, no mais a gente sabe realizar. Pois é. Por isso que eu digo, é difícil. É difícil a gente ter pé. E pé com chulé, aí a gente nunca foi Zé Mané. A gente nunca foi Zé Mané. A gente sabe de fato
porque eles nos colocam lá, em tudo e quanto é lugar. Eles sabem nos usar, como sabem nos descartar. Mas a gente não está se importar. Ó, eles sempre vão de boa ficar. Não importa quem eles vão prejudicar. Até a família eles costumam desconsiderar. Acham? Mesmo que eles não vão se preocupar com a população que precisa se alimentar, precisa leite tomar. Precisa a genética buscar. Para o organismo buscar. Sim, porque a gente pode não querer ver. Mas a doença estará a acontecer. A doença estará a acontecer e é muito difícil da gente entender, porque a gente não tem parâmetro. Não tem parâmetro. A gente nem sabe. A gente está tentando medicar dentro daquilo que a gente esteve a estudar. Mas é difícil. Se cada um costuma relatar de um modo muito particular e não existe ciência do escutar, porque a gente precisa de fato a carga horária completar, aí não dá, né? Eu sinto muito. Mas Deus disse assim, aproveite que você esteve baqueada há 2 dias deitada sem aguentar nada. Deus disse, aproveite que você esteve assim tão baqueada, dormindo o dia todo. Aproveite para desse assunto tratar e lembrar da gravidade do que aqui eles estiveram a realizar. Quando o remédio eles resolveram batizar, e a indústria farmacêutica não está nem aí. Ditado popular, não estou aí nem estou chegando. Eu sinto muito. Mas tudo aqui nós estivemos realizando. Em nome disso que nós dizemos, democratizando. Bom dia.